Olá, amados! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa conosco? Professora Márcia e a minha parceira Alessandra. Essa daqui é a professora Alessandra, hein? Pois é, Olha gente, só, todas Márcia, as aulas, professora Alessandra. todas as aulas, a gente sempre faz questão aqui de colocar para vocês. São duas professoras de língua portuguesa, é a professora Márcia e a professora Alessandra para vocês. Então vamos a mais um encontro da nossa aula, hoje falando sobre o que, Márcia? Vamos lá trabalhar os principais gêneros narrativos, né? Então você vai ver aqui a questão do romance, do conto, novela, sabe diferenciar? Por que são os gêneros narrativos? Quais são as características? Quando que eu vou saber diferenciar um do outro, né? Em que Exato. momento que eu vou utilizar? Não, esse aqui eu escrevi, mas faz parte dessa situação. E este outro, assim. Então é importante para que vocês saibam a diferença entre o que é gênero, o que é conto, o que é uma narrativa, o que é... Então tudo faz parte da escrita, porém existem as classificações. Exato. Então, vamos lá, aula 69.1, né? Os principais gêneros narrativos. Então, nós temos aqui epopeia, romance, conto, novela, fábula. Então, aqui é a nossa árvore do conhecimento para mais um, né? Armazenamento no seu HD. Ai, Mada, por que você fica falando armazenamento? É porque você vai guardar aí na sua caixola. Belezinha? Então, vamos lá. Gênero narrativo. Refere-se aos textos que contam uma história. Vamos ver aqui usando a canetinha para vocês. Deixa eu colocar aqui rapidamente. Só um segundo. Cadê a caneta? Cadê a canetinha? Não quer ver a canetinha, amadinho? E agora? Deixa eu ver. Também Não foi. Mas, ó, deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, olha só. Refere-se aos textos que contam uma história. O gênero narrativo apresenta, entre outros, estes principais subgêneros. Então, você vai... Quais são os gêneros, né? Nós temos aqui, primeiramente, um probleminha técnico, tá? Parou tudo. Aguarda que já vamos seguir. Vai, agora vai. Bom, agora foi, certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui epopeia, romance, conto, novela e fábula. Pronto. Belezinha? Então, são esses daqui. Tem mais, tá? Mas esses daqui são os principais. E aí, pessoal, à medida que nós formos aqui colocando para vocês, vão anotando no cantinho, sempre aquela dica, você coloca a sua maneira. O que é uma epopeia? Né? Então, nós temos aqui o romance, conto, novela, porque você escuta a explicação e aí você vai colocar o teu exemplo, a tua forma ali para você entender na hora de estudar. Então, epopeia. O que você entende por epopeia? Quando nós temos aqui um romance. E o conto, o que é mais curto, o que é maior, a novela e a fábula. Quando nós falamos em fábulas, né? O que você lembra? E lembrando, né, também que todos esses gêneros aqui, no caso, já que são, faz parte da narração, vocês vão lembrar que vão ter os elementos da narrativa que vocês já estudaram. Você vai lembrar que vai ter personagem, vai ter um narrador, vai ter um enredo, vai ter um espaço, vai ter um tempo. Então vamos começar aqui com a epopeia. Já vão acompanhando aí a imagem, o que a gente consegue extrair dela. Então uma epopeia é um poema extenso que narra as ações, os efeitos memoráveis de um herói histórico ou lendário que representa uma coletividade, um poema épico ou um poema heróico. Então aí você vai lembrar da epopeia, né, Márcia? Exato. Aí você pode lembrar dos Lusíadas. Ele vai contando uma história, né? Odisseia. Estão lembrados aqui? Aí aqui já é uma narração. Ações feitas. De alguma aventura. Vai ter batalhas, né? Várias ações. Então, que vai tornar... Lembra de algum herói?
Indiana Jones, vamos supor assim, que várias aventuras contando, né? Mas só para vocês terem uma ideia, um herói. Qual outro herói que temos aqui? O rei Arthur, vamos dizer, né? Ele não vai para várias batalhas, não tem. Aí você vai contando esta narrativa, né? Quais são as principais características, né, formais? Nós temos aqui poema narrativo em que a narração acontece por meio de um narrador onisciente em terceira pessoa do discurso. O que mais que a gente tem? Estruturado em estrofes e versos, os quais se agrupam em cantos ou livros. Vocês sabem já o que é uma estrofe? Uma estrofe é o quê, pessoal? É um conjunto de versos, não é assim? Então, olha lá, estruturado em estrofes e versos, os quais se agrupam em cantos ou livros. Depois apresenta, né, geralmente as partes, as seguintes partes. A parte introdutória, que é a introdução, a invocação, a narração e epílogo. E nós temos a presença de uma linguagem mais objetiva, então, sem rodeios, direto, né? Olha só aqui para vocês, né, como exemplo, a gente não comentou sobre a Odisseia, Ilíada, os Lusíadas. Então aqui, o que é na epopeia, na Ilíada, né? A Ilíada é um poema épico composto de 24 cantos escritos em versos. E a Odisseia é formada por 24 cantos também. E os Lusíadas? O que nós temos aqui? A epopeia escrita em 10 cantos tem como tema as navegações ultramarinas do século XVI. E esse aqui nós já comentamos com vocês logo no início das aulas. Lembra que nós falamos sobre os Lusíadas? E aí você vai lembrar que ele faz parte de uma epopeia. E aí o que é uma epopeia? Você já sabe agora como é que eu consigo encontrar, identificar uma epopeia, tendo aqui os exemplos para os senhores. Então vamos ver aqui, né, o canto 1 da Odisseia. Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou. Depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada, muitos foram os povos cujas cidades observou, cujo espírito conheceu, e foram muitos no mar, os sofrimentos, porque passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros às suas casas. Mas a eles, embora o quisesse, não logrou salvar. Não pereceram devido à sua loucura, insensatos que devoraram o gado sagrado de Hipérion, o sol. E assim lhes negou Deus o dia do retorno. Destas coisas fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus. Então aqui você já está vendo o que está acontecendo e ele foi, né? Ele está sendo narrado, né, em versos, em forma de poema. E agora nós temos o romance. Saímos ali da epopeia e romance. O que vocês lembram do romance? Uma narração de um fato imaginário mais verossímil. Quando nós utilizamos esse termo verossímil, que é mais próximo da realidade, tá? Que representa quaisquer aspectos da vida familiar e social do homem. Vejam, romance de cavalaria, romance de costumes, o romance policial, o psicológico e o histórico. Lembra de algum romance? Nós temos um romance aí que vocês leram, né? A Marca de uma Lágrima. É um exemplo, né? É um exemplo aí vivo para vocês. Quando nós falamos verossímil, é porque é mais próximo da realidade. Então, lá o que vocês viram na Marca de uma Lágrima, ele chega a acontecer? Ou é algo assim, não, aquilo nunca acontece, nunca alguém vai se apaixonar por uma pessoa que gosta da outra e que a outra gosta e assim vai. Por isso que utiliza ali o termo verossímil, é uma narração mais próxima do nosso cotidiano. Exatamente, tanto que vocês têm agora uma obra, né, Memórias de um Sargento de Milícia. Aí você vai lembrar o que estava acontecendo naquele período. Tem até um contexto histórico também, vamos dizer que é um romance histórico também. Exatamente. Você vai ligar, né, vai buscar um acontecimento histórico
junto ali a toda aquela trama, e aí você vai classificá-lo dependendo da sua leitura. Então, vamos dando sequência. Características. Nós temos uma narrativa o quê? Complexa e longa. As formas ou tipos mais variados. Os personagens, né? São vários, né? Envolve-se numa série complexa de ações, viu? Só lá, vamos pegando lá da Marca de uma Lágrima. São vários personagens, são várias ações. O cenário também é variado. O momento era na praça, o momento era na escola, ou era em casa. São vários cenários. Tempo. O período de duração é longo. Isso. E aí o enredo, Márcia? São várias ações, né? Essas ações contadas pouco a pouco ao longo de várias páginas. O narrador... Tanto que aí você já vai lembrando da história Marca de uma Lágrima. Ficou bacana, né, Márcia? Porque eles acabaram de fazer a leitura sobre Marcas de uma Lágrima e aí vem as características, e você vem já aqui vai identificando, né? exato. E fica fácil. Quando você já fez a leitura, para encaixar aqui, ó, o narrador era narrado na terceira pessoa, lembra? Ele ia contando a história, porque não tinha um narrador personagem. Para ser foco na primeira pessoa, o narrador participa da história. Então, como ele não participou da história, ele só observava e ia contando. Então, terceira pessoa. Tá certo? Entenderam ou não, amados? Ficou claro para vocês? Pô, a primeira pessoa, eu. Então, ele conta e vai participando. Não foi o caso da leitura que vocês fizeram, tá? Então, vamos embora. Vamos seguir. Então, aqui a gente trouxe outros exemplos para vocês, né? De Lucila, que no segundo ano, este livro vai estar lá no Clube de Leitura também. Temos o Guarani. Maravilhoso. Muito. A história é excelente. Você vai lembrar da questão lá do período da colonização. Aí, Vidas Secas. Olha só, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vai contar a história, uma história regional. De retirantes, né? Que naquele Fala período muito do sofrimento também, do sofrimento, né? Fugindo da seca. Aí são vários, né? São vários momentos assim. Professora, qual outro livro que eu posso ler que tem essa questão que é um romance do histórico? Nós temos lá Os Sertões também. É um romance regional. Tá certo? Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Vocês vão chegar lá. Então, vamos lá aqui. Nós temos aqui um trechinho. Ó, na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco. A viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, Sinha Vitória, com o filho mais novo, canchado no quarto, olha só, e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, Cambaio, o Aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar e sentou-se no chão. Então, nessa narrativa aqui, você já vai percebendo o quê? O que está, né, nesse pequeno trecho, nesse pequeno fragmento? Você consegue identificar o espaço? Você consegue identificar quais são os personagens? Você consegue imaginar como que eles, o cenário que eles estão? Vê algo à mente? Com certeza, né? Olha só quando ele fala assim,
o menino mais novo encaixado, né? No quarto é assim, perto da cintura mesmo, gente, no quadril próximo. É igual pegar que aqui no sinal que tem bastante, né, Alessandra? As pessoas aí tá com criança no colo, encaixa aqui na próxima cintura e vai embora. Entendeu? Vai embora, eu tô até imaginando, a gente fica até torta. Tá bom? Verdade, pessoal. A ideia é essa mesmo. Olha, quando ele fala o filho mais novo fica encanchado no quarto. Mas coloca aqui no quartinho, não. Põe do lado aqui da cintura e vai embora. Vai embora, tá certo? E aqui é um trechinho, né? O fragmento de Vidas Secas. Gostou da história? Então, amadinho, vamos lá, vamos pesquisar sobre Graciliano Ramos. Conto. E agora o conto? O conto é uma narrativa curta, em geral apresenta apenas um conflito. Quem já ouviu aí um conto, né? Então ele tem aqui as seguintes características. O espaço ele é mais delimitado, ele tem um tempo marcado, com a presença de narrador, poucos personagens, né? E tem o principal que é o enredo. Então aqui nós estamos falando do conto, que agora é algo bem mais rápido, que vai apresentar uma situação, apresenta um conflito, com todas essas características aqui. Ele vai acontecer no espaço delimitado, não mais na outra situação, que pode acontecer em vários espaços, tempo marcado, o narrador, com poucos personagens, e aí vem o enredo. Exatamente, tem a Cartomante, que é um conto de Machado de Assis. Machado de Assis, já ouviu falar? O bruxo do Cosme Quem Velho? conhece aí Machado de Assis? Só pelo nome, Machado de Assis, lembra alguém? Não lembra? Então vamos pesquisar aí. A Cartomante de Machado de Assis é o exemplo, né, do conto. Quais são os tipos de contos? Nós temos os contos realistas, os que narram situações realistas e não imaginárias. Isso, os contos fantásticos são aqueles em que as histórias apresentam uma mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos, pessoal, muitas vezes absurdos. E nós temos também os contos populares, né? Os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Olha o povo aí, ó, os contos populares. Lá de Nazaré tem vários contos. Tem uma delícia, gente, ouvir. Você assim fica, você nem pisca. Além dos contos, tem os causos. Tem os causos também. E aí temos também os contos de terror, os que narram histórias cheias de mistérios, suspense e medo. E os contos de humor, os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores, né? Então, aqui os principais contos, os tipos de contos. Passando dos contos, ainda temos os contos infantis, que são os que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral. E temos os contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem, né, lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Isso. E aí, os contos de fadas, vocês conhecem? Né? Os contos de fadas são os que narram histórias que envolvem os príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que no final ele termina aí muito feliz. Exatamente. Aí qual o conto de fada que ficou marcado na sua memória? Quem que vocês lembram aí, que vocês ouviram? O Príncipe Encantado. A Princesa e o Sapo é uma história também. E a Branca de Neve. Tem Cinderela. Cinderela, que mais? Olha que coisa assim, né? Um acontecimento trágico. Tudo tem assim, tem uma madrasta no meio. Não é isso? Aí você vai lembrar lá que a mãe da menina morreu, depois ela ficou, e o pai teve um outro relacionamento, e a mulher já veio com mais 2 filhas, ou 3, não estou lembrada aqui na memória, mas aí elas exploravam a irmã, a filha, né, que era a princesa, a Cinderela, como se a gata borralheira, né? Uhum. Ela fazia de empregada, e as outras, né? Só era filha da madrasta, era tratada
como aquela que não faz nada. Que, eu quero água, vai lá, fulana, pega água. E assim, aí teve uma festa, ela não foi convidada, mas depois no final apareceu quem? A fada madrinha. Então a gente pensa que vai acontecer algo assim, poxa vida, ela não vai pra festa. Isso, agora a gente já sabe que ela foi pra festa e que a gente sabe que o final foi feliz porque o sapatinho de cristal deu no pezinho da amadinha. Beleza? Então vamos lá. Olha aí a cartomante, como a professora Márcia falou para vocês. Hamlet. Observa, Horácio, que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Mas que não era verdade, errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo, se você soubesse como eu tenho andado por sua causa... Você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Então aqui o trechinho, né, o fragmento da Cartomante de Machado de Assis. Mais outro gênero chegando aqui para vocês é a novela. Ela é breve, mas viva a narração de um fato notável, né? De um fato humano notável, mais verossímil que o imaginário. É como um pequeno quadro da vida, como um único conflito. Em geral, apresenta-se dividida em alguns capítulos. Vamos ver aqui. Quais são? As principais características da novela são enredo. Segue um ritmo mais acelerado. As ações dos personagens são essenciais para a narrativa. Por isso, a novela tornou-se um texto que pode ser facilmente adaptado para a TV, né? Ou rádio. Isso. Nós temos a pluralidade dramática, pessoal. Então, o que vem a ser essa pluralidade? Ao contrário do que acontece com o conto, a novela desenvolve mais de um enredo ao longo da narrativa. Então, aí o termo pluralidade. Agora, personagem, né? Não há limite de personagem. E ao longo da trama, novos podem surgir, assim como os outros podem também ser retirados. Sucessividade. O enredo é desenvolvido de maneira sequencial, embora essa sequência possa ser alterada ao longo da narrativa. Tempo. Na novela, o tempo é histórico, ou seja, determinado pelo calendário ou pelo relógio. E aí nós temos o espaço, que não pode ficar fora. O espaço há pluralidade dramática, pois as ações dos personagens são responsáveis por deslocá-los para diferentes ambientes na narrativa. Vai depender muito do que vai ser contado ali. Então, dependendo da história, o espaço ele vai automaticamente modificando. Tem algumas obras, né, da literatura que foram transformadas em novela. Vamos lá, tem a Cabocla, tem a Escrava Isaura, a Moreninha também. Quem mais? Tieta foi. Tieta também. Lembra da Tieta? A Tieta, mas os Amadinhos não lembro. É só do nosso tempo. Deixa eu ver as atuais, então, mais próximos deles aqui. Acho que os professores lembram, né? Qual a novela aí que é da obra e transformou pra tela, foi pra tela? No momento eu não tô lembrando de nenhuma, Alessandra. Eu acho que eles assistem mais as séries, né? Não sei se ainda conseguem assistir novela. Então aqui nós temos aqui, ó, Vamos lá. tem Rei Arthur, né, a demanda de Santo Grau, novelas de cavalaria. Depois, O Alienista de Machado de Assis. Olha só esse outro aqui, Amadinho, A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Olha que chique, agora com você, Alessandra. A Dócil, de
Fyodor Dostoiévski. Olha isso daí, Rapidinho, meu pronto, Deus foi. do céu. Próximo. A Morte em Veneza, de Thomas Mann. E a Metamorfose, de Franz Kafka. Olha só, vamos lá então aqui um trechinho do Alienista, né, de Machado de Assis. Vamos lá. Dona Evarista mentiu às esperanças do doutor Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí. Enviou consultas às universidades italianas e alemães e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às demonstrações do esposo e à sua resistência explicável inqualificável. Devemos a total extinção da dinastia dos Bacamates. Então, aqui é um trechinho. Para você entender essa história, é também, né, de Machado de Assis, é que uma cidade, né, tinha uma viúva muito bonita, muito bem apresentada, e o médico, né, o doutor Bacamarte, acabou casando. Só que a amadinha, né, não conseguiu dar um herdeiro para o amado. Aí ele começou a pesquisar a mente humana, a estudar o ser humano. Eu sei que, amadinho, todo mundo foi a parar onde? No hospício, mas calma aí que vocês vão ler essa história, né? O Alienista. Exato. E agora chegou aquele momento que eu acho que para vocês é o mais conhecido, que são as fábulas. Então, o que é uma fábula? É uma narrativa breve, simples, pragmática e com personagens sem grande nível de complexidade. Tem como finalidade uma formação ética e moral em seu leitor, pois evidencia determinados valores socioculturais em seu conteúdo. Vocês lembram de alguma fábula? A fábula também, pessoal, tem um detalhe importante, que ela envolve animais. Por exemplo, a formiga e a cigarra. Quem aí não sabe, né, não conhece a história da cigarra e da formiga, o que aconteceu, e aí após o acontecimento, qual é o significado, qual é a moral, qual é a mensagem que é deixado pra gente, lembram? A tartaruga e a lebre também é outra. Pode pesquisar aí, sempre vai trazendo o ensinamento, tá, para o leitor. E o leitor vai refletir em cima, né, dessa sobre mensagem. Onde é que você se encaixa ali na fábula. Na fábula. Então, as características principais. A narrativa precisa ser alegórica e pode ser escrita em prosa ou em verso. Os animais apresentam comportamentos antropomórficos, ou seja, comportamentos humanos. Isso. As virtudes, as qualidades e defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais. Pode ter temáticas múltiplas, exemplo, a vitória da inteligência sobre a ignorância. E a manifestação de personagens tipo, pois os personagens representam atitudes de um conjunto de pessoas. Então, vamos ver aqui se você conhece essa fábula aqui. A raposa e o corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou
que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. E aí vem lá no final a moral, né, pessoal? Qual é a mensagem deixada? Cuidado com quem muito elogia. Olha aí. Aí, né, que quando fala, porque ele estava querendo, qual era a intenção dele? De ficar, né, de pegar a comida, né, o queijo lá da... E onde ele foi? Na vaidade, Na né? vaidade. Ela falou, ó, ele foi demonstrar, né, que ele sabia. Eu já sei né? como é que eu vou pegar. Vou elogiar, que ele vai ficar todo Então, faceiro. Muito Pegou. cuidado, né, com essa questão da vaidade. Então, vamos lá para a nossa hora de produzir, que é o nosso trabalhando gênero. Vamos que lá, nós temos então. aqui. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão produzir um gênero textual, só que aqui o conto, né? E você já sabe quais são as características do conto. Tema: uma típica aula em sua escola. Pronto, aqui, ó. Deve, portanto, misturar os elementos da realidade com os elementos da imaginação. Você vai descrever o ambiente de forma bem detalhada, valorizando os pormenores e criando um clima sobrenatural. Eita! Você vai inserir um fato inexplicável, mágico. E o que mais? Você vai aprisionar o leitor, criando o quê? Nele expectativa quanto ao desfecho. Esse desfecho é o encerramento. Isso. Encerre seu texto de forma surpreendente, deixando um clima de mistério no ar. E você, né? Então nós desejamos um excelente trabalho, uma excelente produção. É uma atividade bacana para vocês, né? Vocês vão viajar. Qualquer aula, por exemplo, desde que quando começou, né? O que aconteceu, uma coisa que aconteceu que você possa transformá-la em um conto. Isso. O que marcou? Que existem situações que marcam. Por exemplo, tem uma aula que você nunca esquece, né? Você chega de repente, alguém vai contar um fato para vocês, ou então acontece na própria sala de aula. E aí você vai lembrar, entendeu? Desde quando vocês chegaram, o primeiro dia, o que aconteceu, o que dá para melhorar, o que dá para incrementar. Quando fala ali do uso da imaginação, você tem livre, então você pode também usar até outra aula de outro componente curricular, Sim. entendeu? Na aula de educação física, eu acho que é a aula que vocês mais gostam, né? Se aconteceu alguma coisa assim, opa, que ficou bacana, que dá para fazer aquele suspense. Aí você vai criar. Ou então, Márcia, aquele momento que eles reúnem também para contar as histórias, né? Exato. O que dá para contar? O que ficou aí? O que prendeu a atenção de vocês? Porque nós colocamos aqui algo que prenda o leitor. Quando você fala em prender o leitor, você vai ali escrever algo que quanto mais você lê, mais você quer chegar lá no desfecho. Entendeu? Então, vocês terão que ser criativos. E aí, lembrem, busca na memória aí o que aconteceu. Quando tem aquele lançamento do foguete. Ali dá para sair várias histórias. Exatamente. Até através dos registros que vocês nos enviam, dá para a gente acompanhar ali e falar, olha, que bacana esse momento aqui. Então, o que aconteceu? Foi fácil? Né? Deu trabalho? Vocês fizeram mais de uma vez? Então, tudo isso aí dá para vocês colocarem como conto e usarem a imaginação dos senhores. Exato, porque tem um momento do lançamento do foguete que às vezes a gente vai com aquele gás todo, aí nem coitado, o foguete não vai, gente. Nós cria tanta expectativa, mas por quê? É tanto trabalho, não é? Aí de repente reúne toda a turma ali para soltar o foguete e ele... mas tem uns que ninguém tá dando assim muita bola para ele, faz aquele espetáculo. É verdade. Então, amada, a criatividade, né, é sua. Então, capriche na sua produção. E estamos aqui aguardando, né, Alessandra? Sim, com certeza. Capriche. Então, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente retorna para a nossa revisão. Até lá. Tchau.